Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Chegamos no último vídeo de Código Penal, a última aula, mas a missão continua da gente treinar bastante e aprender esse conteúdo e o principal, gabaritar. Nós queremos ir longe, a ambição é grande, por isso foco. Como eu sempre falo em meus treinamentos, voa, 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 voa. Maravilha, maravilha! Então, hoje nós vamos falar de vários detalhes: desobediência, desacato, resistência, tráfico de influência, exploração de prestígio, corrupção ativa, passiva, compulsão, excesso de exação, prevaricação e condescendência criminosa. Vamos fazer umas comparações aqui para a gente conseguir entender. Vamos começar aqui por advocacia administrativa. Qual que é a palavra núcleo desse crime aqui? A advocacia administrativa é patrocinar interesse privado. Então, quando aqui, como fala no artigo 321, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Quem vai patrocinar? Então, o terceiro vai patrocinar aqui, ó. E aí tem, claro, a figura do funcionário aqui, ó. Crime próprio de funcionário. Patrocinar direto ou indiretamente, falando-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Agora, veja, se o interesse é ilegítimo, já tem um agravante aqui, uma qualificadora, que é 3 meses a 1 ano. Então, se o interesse é ilegítimo, fica mais grave aí e aumenta a pena. Patrocinar quem? O funcionário. Patrocinar interesse privado, a advocacia administrativa. A gente pode entender aqui, já comparar essa advocacia administrativa, que é o funcionário que vai patrocinar o interesse de terceiros, e a gente vai para a exploração de prestígio. Exploração de prestígio diz respeito ao quê? Ao serventuário, ao perito, ao Ministério Público, juiz, jurado. Então você vai solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir nessas pessoas, nesses atores, nesses personagens aqui: juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, entende? Exploração de prestígio diz respeito a juiz, jurado, serventuário, perito, testemunha, intérprete, tradutor, pessoas que vão atuar no processo. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Agora, vai aumentar 1/3 se o agente alega que o dinheiro ou outra utilidade também se destina a qualquer das pessoas desse artigo. Veja que no tráfico de influência também aumenta. Não, desculpa, não. O tráfico de influência aumenta a metade se você fala que o que você recebeu de vantagem se destina ao funcionário. Se a pessoa insinua, se ela fala. Então, na exploração de prestígio aumenta 1/3 e no tráfico de influência aumenta a metade. Mas vamos lá, o que é o tráfico de influência? Diz respeito ao que? Ao ato do funcionário público. Então, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado. Tráfico de influência, ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, a gente consegue realmente separar aqui, ó, exploração de prestígio, diz respeito às pessoas do tribunal, às pessoas do processo, juiz, jurado, serventuário, perito, tradutor, intérprete, é tráfico de influência. Influir nessas pessoas. Quando você vai influir no ato de um funcionário público, exploração de prestígio, jurado, Ministério Público, serventuário, e quando você vai influir no ato do funcionário público, e aqui é o tráfico de influência. Então não é difícil decorar, por isso que está aqui um do lado do outro. Vamos falar de resistência, desobediência e desacato. Veja que na resistência, o que? Violência ou ameaça. Opor-se à execução do ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe deseja
ele esteja prestando auxílio. Na resistência eu tenho a violência e a ameaça. Na desobediência não, é só desobedecer a ordem legal. Já no desacato, eu falo em relação ao exercício, a função ou em razão dela. E aí tem resistência e violência, resistência e ameaça, desobediência é só desobedecer. Vamos ler aqui certamente o artigo 329, opor-se à execução do ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, opor-se mediante violência. Pena, detenção de 2 meses a 2 anos. Agora, se em razão do ato, em razão da resistência, o ato não se executa, aí o qualificador aqui aumenta a pena, né? Vai de 1 a 3 anos. No início era 2 meses e agora já vai de 1 a 3 anos. Agora, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo à pena de violência. Então, vai executar aqui esse artigo e ainda a de violência, lesão corporal leve, lesão, e aí vai, e vários outros aí. Ok? A desobediência, artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público, qualquer pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. O desacato, desacatar funcionário no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Violência arbitrária. Olha que a gente tem a resistência que fala da violência ou ameaça e a gente tem a violência arbitrária, praticar a violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. Qual que é a diferença aqui? Aqui, a pessoa que está no exercício da função, essa violência arbitrária é de respeito ao funcionário público, né? Violência arbitrária, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, enquanto a resistência é a violência em relação ao funcionário público. Ok? Exploração de prestígio, a gente já viu que é das pessoas, do tribunal às pessoas, do processo, enquanto o tráfico de influência diz respeito a influir em qualquer funcionário público. A gente lembra que, no caso da exploração de prestígio, se alega que a vantagem é para qualquer daquelas pessoas aqui, juiz, jurado, aumenta 1/3, enquanto no tráfico de influência aumenta metade a pena. Tem também aqui a figura do agravante, da qualificadora, ok? Corrupção passiva, corrupção ativa e concussão. Então a gente já pode também falar aqui, ó, na corrupção ativa, a pessoa oferece a funcionário público, oferecer, prometer vantagem para obter algum resultado. Qual que é a pena? 2 a 12 anos. Se retardar o ato de ofício infringe ato funcional, aumenta 1/3 na corrupção ativa. O funcionário que estiver a aceitar o que foi oferecido, a promessa comete corrupção passiva do artigo 317. Então, o funcionário solicitar ou receber, veja que na ativa oferecer ou prometer. Agora, solicitar ou receber é a corrupção passiva. E aí, a pena também é a mesma coisa. Se retarda o ato de ofício, aumenta 1/3, se cedendo a pedido ou influência de outrem. E aí, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja, corrupção ativa. Então, é quem oferece, quem promete. Passiva, quem solicita, o funcionário público solicitando ou recebendo, ok? Veja que a concussão é diferente dessa corrupção aqui, ativa ou passiva, porque na concussão o agente está exigindo para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ele já está exigindo, acerta, extorquindo, né? Extorsão, aqui o nome é concussão, exigir vantagem indevida, artigo 316, assumi-la. E aí, em razão da vantagem devida, pela reclusão de 2 a 12 anos. Pode aí, ó, 2 a 12 anos, não se aplica aqui
A suspensão condicional do processo no procedimento sumarístico, que já começa com 2 anos na concussão, exigir vantagem indevida, artigo 316. Veja que vamos separar a concussão do excesso de exação. No excesso de exação a gente está falando o quê? De imposto. E além de falar de imposto, taxa ou emolumento, a gente está falando do meio também vexatório. Então, o imposto pode ser indevido, a taxa é indevido, ou às vezes mesmo devido, emprega o meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. É o quê? Excesso de exação. E aí, veja, se o meio vexatório ou gravoso, a pena reclusão de 3 a 8 anos de multa, agora se desvia em proveito próprio ou de qualquer outro que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena de 2 a 12 anos. Veja que o início é de 3, reclusão de 3 a 8 anos, e aí agora se desvia em proveito próprio de 2 a 12 anos, tem o qualificador aqui. Vamos lá. Prevaricação. Prevaricação diz respeito ao que? Interesse pessoal. Olha a figurinha aqui do rapazinho dormindo aqui na rede. Artigo 319. Retardar, deixar de praticar o ato de ofício ou infringe a lei por interesse ou sentimento pessoal. A gente pode separar a prevaricação da condescendência criminosa. Na prevaricação eu tenho o quê? Não vou fazer por interesse porque eu não quero, etc e tal. Não quero interesse pessoal. Na condescendência não. Já tem a questão da indulgência, tal da pena. Eu não vou responsabilizar o meu subordinado por indulgência. Não vou deixar de comunicar a autoridade competente que vai responsabilizar por indulgência, que é o artigo 320. Ó, lê comigo aqui, ó. Por indulgência, não comunicar à autoridade competente que não responsabiliza o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Por que tem aqui 15 dias a 1 mês ou multa? Porque é aquela questão da suspensão condicional do processo, da transação penal prescrita na norma do procedimento sumaríssimo. Então, é possível aqui a transação penal e aí trocar essa pena, que seria a detenção, pela multa, não é, gente? Continuando aqui, a gente tem outras figuras que não caem tanto na prova, mas é importante a gente estudar, que é a modificação, alteração não autorizada do sistema de informações. O que é? Modificar, alterar sem autorização o sistema de informações. A gente tem a senha, você vai lá por sua conta, você mesmo já decide o habeas corpus, decide outras coisas, você fala que sem autorização você está cometendo um crime, que é a pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então, modificação, alteração não autorizada do sistema de informações é crime, não autorizada é crime. E aumenta 1/3 se dessa ação houver o quê? O dano, se você tiver dano aqui ao setor público. Violência do sigilo funcional, se você revela fato que deveria ficar em segredo, ou se você empresta a senha, se você facilitar em razão do cargo, o que deva permanecer em segredo, violação do sigilo funcional. Lembra lá de fraudes em certames de interesse público? Mas ali está falando de concurso público, a pessoa adquirir um cargo público, e aí você antecipa o segredo em relação ao concurso público. Aqui não, aqui é qualquer segredo. Usurpação de função pública, artigo 328, usurpar para o exercício de função pública, pena detenção de 3 meses a 2 anos. Agora, se de fato o agente aufere vantagem, muda aqui, vai para 2 a 5 anos. Ok? Em todas, praticamente, a gente tem aqui uma qualificadora que aumenta, modifica aí a gravidade da situação, entendeu? Exercício funcional. Ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, não entrou ainda no exercício, já tá se achando funcionário público e tomando um monte de ação. Ou já foi exonerado e ainda continua fazendo ato público. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la
sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então, extraviar livro oficial, documento em razão do cargo ou sonegá-lo. Aqui está bem claro que é livro ou documento e a ação é o extravio. Então, crime, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314, pena reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, se o fato constituir crime mais grave, você não vai aplicar o 314, você vai aplicar o crime que é mais grave. Então, esse crime aqui ele é subsidiário. Se tem um crime mais grave, aplica o crime mais grave. Ficou fácil entender? Mais ou menos, né? Vamos continuar. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Lembra da lei orçamentária anual que direciona as verbas para a saúde, para o transporte, para a cultura, e a pessoa vai e destina para outra coisa, para a festa junina? Tá cometendo o crime aí de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Então você vai dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida na lei. Detenção de 1 a 3 meses. Veja que a ação aqui, às vezes, ela é legal, você fez todos os trâmites, todo o processo, mas, por lei, a verba devia estar destinada a um setor, a uma área, e você utilizou em outra. Então, cometeu o crime aí. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Veja que aqui a gente tem um sigilo funcional, aqui proposta de concorrência. Se aplica o quê? Exatamente a proposta de concorrência, né? Então, violação de sigilo de proposta de concorrência de vazar o sigilo da proposta de concorrência. Abandono de função. Abandonar o cargo fora dos limites permitidos na lei. Veja que no abandono de função do artigo 323, se resulta prejuízo, a gente tem a detenção aqui, ó, aumentada, a detenção de 3 meses. Agora, se for em lugar de fronteira, aumenta mais, começa de 1 a 3 anos. Abandono de função na faixa de fronteira é mais grave, ok? Presta atenção porque já caiu na prova esse aqui, ó. Vamos continuar. Inutilização de edital ou de sinal. Rasgar, inutilizar, compuscar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Olha o lacre aqui. O lacre, ou a faixa aqui, ó, área restrita, a pessoa vai e tira o lacre e fala, não, meu comércio está funcionando. Não está funcionando, está cometendo o crime aqui de inutilização de edital ou de sinal. Veja, artigo 336. Pena detenção de 1 mês a 1 ano. Olha aqui, ó, presta atenção. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia do funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui mais grave. Não constitui crime mais grave. Veja que é subsidiário também. Por quê? Se for o crime mais grave, vai aplicar o crime mais grave. Subtração de inutilização de livro ou documento é um crime subsidiário. Vamos lá, para denunciação caluniosa. Tem a denunciação caluniosa aqui. Autoacusação falsa e comunicação falsa de crime. Na denunciação caluniosa é dar causa à instauração de inquérito contra alguém que você sabe que é inocente. Dar causa contra alguém imputando-lhe o quê? Crime que você sabe que é inocente. Vamos lá, artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial, de processo administrativo, disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém que sabe que é inocente. É o que? O crime de denunciação caluniosa. Se falou que é crime, mas você sabe que é inocente. Veja que aqui na autoacusação você está acusando-se. Você se acusa. Fala que eu que cometi o crime, realmente, e você sabe que é mentira. Assim, ainda assim você está cometendo outro crime.
que é a autoacusação falsa, né, gente? Ou a comunicação falsa de crime. Aqui você movimenta quem? A autoridade, se movimenta a polícia militar, se movimenta o bombeiro, movimenta a polícia federal, que você sabe é o famoso trote. Comunicação falsa de crime é crime, provocar autoridade sobre ocorrência que não existe, né? Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Na comunicação falsa do crime, tem o quê? A palavra da ocorrência. Na autoacusação é a palavra do personagem mesmo que faz. Enquanto na denunciação caluniosa, a figura é do crime que se sabe que a pessoa não cometeu, sabe-se que é inocente. Continuando, na denunciação caluniosa, a pena é aumentada a sexta parte se o agente se serve do anonimato ou nome suposto. Então também tem a qualificadora aqui, sexta parte se anonimato ou nome suposto. Veja, se for um crime de contravenção, a pena é diminuída a metade. Vamos lá, agora aqui, ó. Coação no curso do processo, fraude processual e falso testemunho ou falsa perícia, fazendo uma ligação aqui com o peculato culposo. Vamos lá, procedimento. Falso testemunho ou falsa perícia diz respeito ao quê? Ao processo. Então, você faz uma afirmação falsa para negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Falso testemunho diz respeito ao processo. A coação também diz respeito ao processo, mas o que? Você está usando da violência ou da grave ameaça. Entendeu? Falso testemunho. O que acontece? A pena aumenta de 1/6 a 1/3 se tem suborno ou se o fim é feito em processo penal ou civil em que for parte a administração pública ou direta ou indireta. Aumenta 1/6 a 1/3 se é um processo civil ou penal em que for parte a administração direta ou indireta. Agora, se antes da sentença você se retratar ou declarar a verdade, o fato deixa de ser punível. Veja que é antes da sentença, em qual crime? Falso testemunho ou falsa perícia. Olha para o peculato culposo, que é apropriar-se indevidamente de bem ou qualquer coisa que está na sua propriedade, está contigo. Concorre culposamente para o crime de outrem. Mas se a reparação é antes da sentença, irrecorrível. Sentença transitada em julgado irrecorrível. Aqui já não tem mais aqui, ó. Aqui é antes de qualquer sentença, que é a sentença irrecorrível. E aí o fato extingue a punibilidade. Se depois da sentença reduz a metade do peculato culposo. Então é preciso fazer essa comparação aqui na hora de responder. Agora, artigo 343. Se tem dinheiro, recebe dinheiro para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução, aí ó, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido a mesma coisa, com intuito em processo penal, processo civil, da administração pública direta ou indireta. Falso testemunho. Presta atenção, estuda, repete bastante, tanto o peculato culposo, tanto o falso testemunho, para você fazer essas comparações e ir bem na prova. Coação no curso do processo. Tem a figura do quê? Da violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo. Você ameaça a testemunha, você ameaça o perito, você ameaça quem for para intervir no processo da coação no curso do processo. Processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à própria violência, né, gente? A própria violência. A pena aumenta mais 1/3 até a metade se envolver crime contra a dignidade sexual. Então, tem um agravante aqui no caso de crimes contra a dignidade sexual.
Então a gente tem o falso testemunho que fala do processo, tem a coação no curso de processo que fala do processo, e tem agora aqui fraude processual, está inovando artificiosamente na pendência do processo, a fim de induzir quem? O erro, o juiz. Então se está inovando, se está criando aqui evidência, outras coisas para influir, induzir o erro do juiz ou perito. É o que? Fraude processual. Presta atenção, que a pena é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Agora, se da inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se o dobro. Tem o que? Agravante aqui. Agravante aqui também. Exploração de prestígio, a gente viu que diz respeito a influir na pessoa do juiz, jurado, Ministério Público, testemunha, e a pena aumenta a 1/3 se alega que recebeu dinheiro para isso. Vamos para algumas questões, só para a gente ver se está indo bem. Considerando os crimes de concussão e de excesso de exação previsto no caput e nos parágrafos do artigo 316 do Código Penal, correto afirmar o quê? São crimes formais, artigo 16, artigo 316, tá falando, o artigo 316 fala o quê? De excesso de exação e do crime de concussão. Vamos ver aqui, ó. Excesso de concussão 316 e excesso de exação e concussão. Vamos lá agora para a questão, para ver se a gente está bem conectado aqui, está bem legal. Então, considerando, está falando que são crimes formais, apenas a forma, né? Apenas você exigir já constitui crime? Sim. Aqui já na concussão, sim. Então, se o fato já de eu exigir, não precisa nem conferir, nem a pessoa aceitar. A só exigir já constitui o crime. Veja que no excesso de exação, não. O excesso de exação, o funcionário exige o imposto. O que é o imposto? É o material aqui, ó. Exige o imposto, a cobrança, a taxa, exige de forma indevida. Então, é um crime material, enquanto concussão é formal, excesso de exação é material. E aqui ele está falando o quê? Que são crimes formais, não é apenas um. Vamos lá. O crime de excesso de exação prevê a extinção da punibilidade na hipótese de reparação do dano até a sentença irrecorrível. Excesso de exação? Não, está criando aqui confusão na sua cabeça, não é. Admite a modalidade culposa? A gente sabe que não, é só o dolo, tá? São crimes materiais? Ó, são crimes formais. São crimes materiais? Não. Um é e o outro não. Só sobrou aí aqui, né, gente? Ó, o crime de concussão previsto no caput é formal, mas a figura qualificada do crime de excesso de exação prevista no parágrafo 2º é material. Gabarito, logo vai ser a E, né? Então vamos colocar aqui o gabarito, ó. E aí a missão que a gente espera é que esses resumos ajudam a responder essas questões, ok? Olha lá, ó. Caio, em aplicativo de namoro, apresenta-se como delegado de polícia sem ser. Então ele não é delegado, mas no aplicativo ele apresenta ser delegado de polícia ostentando foto de distintivo policial. Então, Mévia, ao ser abordada por oficial de justiça para proceder sua citação, recusa-se a receber a assinatura do assinar o mandado. Tício intencionalmente inutilizou o lacre colocado por perito criminal do Instituto Médico Legal para cerrar e preservar o quarto de hotel em que fora praticado um crime. Então ele lacrou aquele quarto em que houve o crime. E Tício intencionalmente, tá, inutilizou o lacre. Ele rompeu aquele lacre, rompeu aquela etiqueta, aquela marcação. Ceprônio inutilizou o livro fiscal da empresa privada onde trabalhava. Tícia xingou seu vizinho, que é funcionário público. Você vê o nível que a gente está na prova da VUNESP. Só de ler já dá canseira. E aí? Você vai desistir mesmo assim? Tícia xingou seu vizinho, que é funcionário público, de ignorante, agressor.
de mulheres, aí com base nas situações, responda as questões. Mévia praticou o crime de resistência, então a gente vai lá para Mévia e vamos grifar o que a Mévia fez. Ó, Mévia, ao ser abordado, Mévia, ao ser abordada por oficial de justiça para proceder, sua citação recusa-se a receber, a assinar o mandado. E aí a gente vai para o crime, o quê? O crime de... Ela está falando que a Mévia praticou o crime de resistência. E a gente sabe que resistência é violência, é ameaça para não se cumprir o ato do funcionário público, então ameaçando mediante violência, resistência. E aí tá falando que aqui Mévia, ao ser abordada, não tá falando que ela fez aquilo, recusou, mas usou da violência e da ameaça. Logo, não é a Mévia, não é esse gabarito aqui. Vamos lá, para Ceprônio, praticou crime de subtração ou inutilização de livro ou documento no artigo 337. Vamos aqui para Ceprônio, então. Onde é que está o Ceprônio? Ceprônio inutilizou o livro fiscal, certo? Da empresa privada onde trabalha. Então, é um livro que ele é privado. Dessa forma, Ceprônio cometeu o crime do 337 do Código Penal, não cometeu o crime do 337, né? Por quê? Vamos lá para o 337. Ó, aqui, ó, 337, olha aqui, ó. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro ou livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Esse livro oficial, que é um livro público, processo o quê? Processo público, documento, ofício o quê? Público, ou particular aí, que está confiado ao funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Então não procede aí aquela questão. Então, Ceprônio não cometeu o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. Vamos para Tício. Tício praticou o crime de inutilização de edital ou sinal. E aí é que está o X da questão. Porque Ceprônio... Não, a gente está falando de Tício, porque Ceprônio já passamos já. Tício intencionalmente inutilizou o lacre colocado por perito criminal, que ele fechou, ele cerrou aquele quarto em relação, porque ali fora praticado um crime. E o Tício intencionalmente tirou aquele lacre, tirou aquele selo, logo ele cometeu o crime do 336, praticou o crime de inutilização de selo ou sinal, que é o 336. A gente vem aqui no 336 para ler, ó, inutilização de edital ou de sinal, rasgar, inutilizar, compuscar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou utilizar selo ou sinal. É o lacre, gente, lacre. Essa fita aqui também, que o pessoal coloca às vezes em uma área que é restrita para preservar aquela área, que é um selo também. Então, se comete o crime de inutilização de edital, de selo ou edital. Vamos lá, Tícia praticou crime de desacato. Tícia xingou seu vizinho, que é funcionário público, de ignorante. Não em razão da função, né? Então não praticou o crime de desacato. Caio praticou o crime de usurpação da função pública. Caio só está falando que é policial aqui, mas não praticou nenhum ato como policial. Não usurpou também a função pública. Aqui está um pouquinho. Foi o que a gente falou. E logo, não é. O único gabarito mesmo é a C aqui, que a gente respondeu corretamente. Vamos para esse próximo aqui. Estamos indo bem. A respeito dos crimes contra a administração pública, sinal alternativa correta. No crime de denunciação caluniosa, incidirá a causa de aumento da pena se a imputação for mentirosa de crime. Veja que na denunciação caluniosa, a gente já está falando que é crime.
Então não vai ter aumento da pena se tratar de crime, não. Denunciação caluniosa, a gente imputa a alguém, é um crime que a gente sabe que a pessoa é inocente. Não dá essa daqui para ser o gabarito, não é a. O crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito admite a modalidade culposa. Não, nenhum crime desse aqui admite a culposa, apenas o dolo. Logo, não vai ser. O crime de exploração de prestígio é material em todas as modalidades? Não, também não. Exploração de prestígio não é material, porque só o fato de eu falar, de eu prometer que vou influir naquelas pessoas do processo, Ministério Público, juiz, o prestígio de quem? O prestígio do juiz. Só o fato de eu falar já constitui o crime, não precisa que tenha aí o material, né? No crime de falso testemunho ou falsa perícia, é extinta a punibilidade se o agente se retrata ou declara a verdade até a sentença irrecorrível no processo instaurado para apurar o aludido crime. Então a gente lembra que a gente falou do falso testemunho ou falsa perícia para comparar também com o peculato culposo? No falso testemunho ou falsa perícia, se faz a retratação, declara a verdade antes da sentença irrecorrível, o crime deixa de ser punível no peculato culposo. Se faz a retratação antes da sentença irrecorrível, é extinta a punibilidade. Então, esse aqui também não vai ser. Logo, sobrou o único aqui, ó. O crime de fraude processual, para se caracterizar, exige o elemento especial, consistente no especial fim de induzir erro do juiz. Então, tudo que você faz ali naquele crime é para induzir o erro do perito ou do juiz. Logo, o gabarito a gente tem que o gabarito vai ser esse aqui, né? Gabarito nesse caso é a E, ok? E aí, denunciação caluniosa, a gente já sabe e já entendemos todos. Gabarito é a E. Vamos para a próxima aqui, ó. No crime de excesso de exação é qualificado se. Veja que, resumindo, excesso de exação é aquele crime que fala sobre o quê? Está exigindo o quê? Imposto, taxa, emolumento que sabe-se que é indevido. Então, é indevido o imposto, a taxa, o emolumento que sabe que é indevido ou utiliza o meio vexatório. Então, no crime excesso de exação, o crime é qualificado se praticar funcionário público? Não. É um crime próprio de funcionário público que vai exigir o, o, o imposto, a taxa que sabe indevida. Cometido por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, não vai ter essa qualificação por conta disso. Por conta disso é só o crime e não a qualificadora, ok? Resulta dano para a administração pública ou para administrado? Não, também não. Também não. O funcionário pratica o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido de outro ou influência de outrem? Não, aí misturou os crimes aqui, né? O funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente? Aí sim a gente tem o crime de excesso de realização e o qualificador, que é isso, desviar para si próprio ou para outro o que recebeu indevidamente. Ó, aqui, excesso de exação. A gente tinha falado que é imposto, taxa, emolumento indevido, cobrança e utiliza o meio vexatório. A lei está falando o seguinte: funcionário exige imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido ou, quando devido, emprega o cobrança o meio vexatório gravoso que a lei não autoriza. A pena era inicialmente de 6 meses a 2 anos. Agora, se tem um meio vexatório gravoso, aí vai a reclusão de 3 anos, de 3 a 8 anos de multa. Agora, se desvia em proveito próprio o que recebeu, e aí tem sim a pena de 2 a 12 anos, ok? Então a gente estava aqui.
E o gabarito, logo nesse caso aqui, é a E. Por que quer saber aqui chegou perto, gente, de estar certo, ó, cometido por meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Aí ficou um pouquinho, quase que ia parecer que tem o qualificador aqui, sim, se cometido por meio vexatório ou gravoso é um qualificador. Agora que a lei não autoriza, foi a pegadinha, porque a lei não autoriza nenhum meio vexatório. Imagina, como ainda tem alguns países, tá, gente? Da pessoa receber chicotada no meio do público ali, sem precisar ir para o tribunal. A pessoa, a autoridade já executa a sentença, vamos dizer ali, cometeu um crime, cometeu um desvio, ali mesmo a autoridade chicoteia a pessoa e ali é um meio vexatório. Só que não é o caso do Brasil, né? Cometido por meio vexatório ou gravoso já é o qualificador em si. Agora que a lei não autoriza, não está falando isso. Em relação ao que a lei não autoriza, era imposto, taxa ou emolumento no crime de excesso de exação. E aí está ele aqui, a leitura do excesso de exação se desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, a gente tem a qualificador. E o meio vexatório ou gravoso, por si só, já é um qualificador. Agora que a lei não autoriza, realmente viajou na maionese e logo não seria mesmo o gabarito. Ok? Muito feliz que a gente chegou ao final desse treinamento do Código Penal. Agora a gente vai fazer muitas questões, vamos fazer praticamente as últimas provas para a gente ver se esse resumo vai conseguir responder as questões das últimas provas. Se conseguir, ele foi útil. Se não conseguir, ele não está sendo útil. Precisamos melhorá-lo, atualizá-lo. Até daqui a pouco. Muito obrigado. Até a próxima.